A palavra é poesia. Dos épicos de Camões, passando pelos inesquecíveis de Fernando Pessoa, os versos concretos de João Cabral e os cotidianos de Mário Quintana. A palavra poética, na verdade, é um portal de entrada para a magia da transformação humana. A Vânia Marta é uma estudiosa desse assunto e uma apaixonada pela poesia. Vânia, na verdade, por que a poesia parece que é um gênero ainda pouco lido aqui no Brasil, hein? Eu acho que isso tem relação um pouco com a cultura. A gente aprecia muito a prosa, mas a gente está crescendo. Uma pesquisa chamada Retratos da Leitura de 2008 mostra um crescimento da poesia. Se eu não me engano, está em 5º lugar entre os mais lidos. Eu não me lembro exatamente a amostra, mas isso já é uma evolução. E eu considero a capacidade de crescimento disso. Por quê? Com a poesia chegando às escolas, passa a se modificar um pouquinho essa cultura. O professor consegue ajudar a convidar a criança para o texto poético, né? E não só propriamente o texto escrito, porque a poesia ela está não só na palavra, ela está na pintura, ela está nas outras expressões artísticas, né? Mas o interessante mesmo da palavra é a capacidade que a poesia tem, justamente como você falou, de transformar. A leitura, propriamente dita, é uma descoberta. E quando a criança consegue se entregar ao descobrir novos mundos dentro do texto poético, quando ela consegue brincar com esse texto, ela não só descobre, como ela começa a se entregar cada vez mais para esse tipo de texto. Mas como que ela faz isso? É quando o professor convida ela, quando a criança tem um convite, que não só do professor, mas da família, enfim, né? Às vezes ela vai por conta própria, isso é bom, mas muitas vezes é preciso ter alguém que estimule. Pensando na criança, a gente tem Mário Quintana, Lili Inventa o Mundo, que é uma obra bem interessante, tem Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, tem Poemas para Brincar, do José Paulo Paes, temos, deixa eu ver quem mais, Cecília Meirelles com Isto ou Aquilo. São obras interessantes para a criança, né? Agora, tem algumas outras que também são para adultos, que embora estejam dentro do gênero de literatura infanto-juvenil, tem textos da Marina Colasanti, que são prosa, mas prosas poéticas, sobre contos de fadas, enfim, porque às vezes a própria poesia ela não está só no poema, ela está na prosa, no conto, né, que é onde ela consegue se expressar. Tem uma outra obra também do Quintana, que é Sapato Furado, que é bem interessante para criança. E para adulto, eu gosto de Drummond, então temos a Rosa do Povo, que é um bom texto. E para você, hein, Ivan? Para você a palavra é o quê? A minha palavra é celebração. Eu acho que essa palavra, ela consegue referendar coisas boas e também aquelas que às vezes a gente precisa também celebrar as coisas difíceis, celebrar coisas que nos desagradam, porque delas também a gente tira proveito. Mas celebrar também a alegria do cotidiano, as conquistas cotidianas, aqueles doces que a vida nos oferece, a gente tem que celebrar. Celebrar principalmente a palavra, que eu acho que é essa palavra que nos dá um nome, que nos dá uma identidade, né? Essa palavra que, na verdade, nos ajuda a poetizar, que nos ajuda a reconhecer e a nos conhecer no mundo. Então, eu acho que celebração é uma palavra interessante para ser lembrada e para ser exercida, executada. Ok, obrigada pela tua participação aqui no Uma Palavra É. Eu que agradeço e espero que a poesia consiga chegar a mais corações, né? E que principalmente na escola, porque eu acho que a arte, o texto poético, como bem disse Antônio Cândido, é um direito. E aí eu parto dessa ideia de que a arte, o texto, a literatura, ela é um direito de todos. E a palavra é de hoje vai ficando por aqui. Você pode participar conosco nos seguindo pelo Twitter, pode acessar o nosso canal da UX TV no YouTube ou ainda acessar o nosso blog e conferir esse vídeo completinho se por acaso você perdeu. E a gente se encontra na semana que vem. Até!